Boa noite, amigas, amigos, sejam bem-vindos à nossa conversa de toda terça-feira. Nós estamos aí aguardando, estão sendo informados que nós estamos ao vivo. Boa noite, Rosângela 305, Nanda Lafa. Boa noite, Spa Brisas do Mar. Boa noite, Marta Pereira Tavares. Boa noite, Oliveira Cavenaghi. Rosana Araújo Cunha, seja bem-vinda. R. Seraquides, boa noite, Rogéria. Sejam todos bem-vindos. Nós hoje vamos falar de um tema difícil, né, da gente escutar, da gente pensar, de viver com ele, de conviver com ele, de trabalhar com ele, mas fundamental, porque está presente na vida de todos nós, em todos os aspectos das relações interpessoais, sociais, daquilo que a gente vive no nosso planeta, porque nós vamos estar falando sobre a tríade sombria da personalidade. Você sabe o que é isso? Você sabe quais são as perspectivas e implicações, segundo os estudos psicológicos disso, e o que isso resulta na prática? Nós estamos hoje falando sobre isso. Boa noite, Ana Maria Lodge, né? E se você acha o tema importante, nos acompanhe até o final, porque nós vamos falar do tema, e o nosso tema é a nossa live aqui no Instagram, ela não fica gravada. Então não perca a oportunidade de entender determinados comportamentos e temperamentos com os quais nós vivemos e que a gente, na vida, tem reflexos desses contextos. Boa noite, Ana Maria Lodge, Nelma Vassunção, Ana Carolina HS, boa noite, Maria Bernadette de Carvalho, sumida, Berna, seja bem-vinda, boa noite, Rietra 2024, então fiquem conosco. Nós vamos estar falando sobre isso. Boa noite, Ana Viegas, 2553, Aires Luz. Vamos começar a nossa fala para a gente aproveitar aí o nosso tema, né? Nós vamos tentar compreender o que é essa tríade sombria da personalidade. Ela, né, tem 3 componentes, né? É uma tríade, e esses componentes são o narcisismo, o maquiavelismo e a psicopatia. E a gente vai falar sobre os impactos desses 3 temperamentos, desses tipos de comportamentos que nós temos nas nossas relações sociais e profissionais, né? E vamos falar um pouquinho sobre as perspectivas de intervenção e o manejo psicológico. Por que falar sobre isso, né? Porque nós convivemos com pessoas que se comportam dessa maneira. E essas pessoas, esses comportamentos, eles vão nos levar a sofrimentos, a desafios, a angústias, porque o relacionamento com essa tríade é bastante difícil. E aonde que surgiu essa tríade? Onde que aconteceu essa ideia de apresentar tudo isso para a gente? Qual que é a origem desse conceito e quais são as definições?
Então, boa noite, Terezinha 225, estejam conosco. A gente está vendo aí as pessoas pedindo para participar do vídeo ao vivo, não é possível, mas é possível participar pelo chat. Se você tem algum comentário, se você tem alguma pergunta, coloque no chat. Se a gente não ler e não falar imediatamente, no final nós vamos retomar tudo isso. Se você convive com uma personalidade narcísica, se você convive com pessoas que são maquiavélicas, ou tem notícia e percebe a presença da psicopatia em comportamentos diversos, faça o seu esforço de hoje. Por que eu estou falando do esforço? Porque nós temos nos desacostumados de seguir vídeos maiores, de acompanhar lives maiores. Nós temos feito cada vez mais um exercício de preguiça mental, e essa preguiça mental tem comprometido o nosso foco, a nossa capacidade de atenção e, por consequência, os nossos recursos para fazer decisões e tomar atitudes mais corretas. Boa noite, Nilma. Boa noite, Lília de Fátima. A tríade sombria da personalidade é o nosso tema de hoje. E nós estamos convidando vocês a ficarem conosco para aproveitarem o tema e entenderem aquilo que a gente tem visto, inclusive nos noticiários cada vez mais marcados. A tríade sombria da personalidade, ela foi proposta inicialmente no início dos anos 2000, para agrupar esses três traços de personalidade: o narcisismo, o maquiavelismo e a psicopatia, que compartilham aspectos sombrios, como a manipulação e o egocentrismo. Muitas vezes nem é egocentrismo, é egoísmo. E esses termos, muito embora oriundos de áreas distintas da psicologia, eles ganham definição comum como traços subclínicos relevantes para compreender comportamentos socialmente desviantes, mas não necessariamente patológicos. O conceito auxilia no entendimento do comportamento humano, além de diagnósticos clínicos tradicionais, e eles articulam uma visão multidisciplinar dentro da sua evolução de compreensão e de busca. Então, nós vamos falar sobre isso, sobre pessoas cuja a marca maior de confluência delas três é a manipulação das demais pessoas. E quem que não convive com pessoas manipuladoras? E quem não sofre a repercussão desse tipo de comportamento? Então, o nosso objetivo, a nossa percepção maior é que vocês possam, numa linguagem mais simples possível, identificar essas pessoas ou identificar esses traços em nós mesmos, que às vezes a gente vive isso e não sabe, Podemos não ser completamente um tipo desse de personalidade,
mas ter traços marcantes, e isso é importante que a gente entenda e busque tratar de nós e auxiliar as outras pessoas. Então, quais são as características gerais dessa tríade? O que a gente vê nessas criaturas? O narcisismo, ele apresenta comportamentos de grandiosidade. A pessoa se acha importante, se acha a pessoa que deve ser a mais admirada por todo mundo, e elas buscam admiração o tempo todo. Elas têm uma insensibilidade emocional. Elas não conseguem perceber as emoções que elas provocam nas pessoas. Elas não conseguem perceber que as suas atitudes ferem, machucam, distratam as outras criaturas. Porque o narcisismo, ele está intimamente relacionado ao desejo de ser reconhecido e de ser superior. Quem não conhece alguém assim? Quem não vê na nossa sociedade pessoas que se manifestam dessa forma? Já o maquiavelismo, o termo vem de Maquiavel, né? Que escreveu o livro O Príncipe. E nesse livro, O Príncipe, ele traz uma abordagem aonde ele justifica uma frase: que os fins justificam os meios. Aquilo que eu quero alcançar justifica qualquer tipo de atuação, qualquer tipo de comportamento que eu tiver. Então, o maquiavelismo, ele tem uma frieza estratégica. Ele quer algo. E esse algo, ele não tem nenhuma preocupação emocional, de sentimento, de ética, quando ele faz e lança a mão dessa estratégia. O maquiavelismo, né, ele se caracteriza por uma capacidade de manipulação. Ele explora as pessoas para alcançar o que ele quer, sem preocupar de maneira alguma com o que vai repercutir ou que vai resultar para a vida das pessoas que são exploradas. A pessoa maquiavélica, ela tem o foco dela voltado para os seus objetivos pessoais e pelo controle sobre as outras pessoas, para que a sua estratégia não se perca e ele alcance aquilo que ele quer. O psicopata, né, ele se caracteriza por uma impulsividade, pela ausência de remorso, de culpa. Ele não tem culpa, ele não demonstra nenhum sentimento de culpa diante do que ele faz. Ele faz por impulsividade, diferente da pessoa maquiavélica, que ela constrói
inteligentemente e com frieza toda a sua estratégia pelo que ele quer. Geralmente o psicopata não é assim, ele age por impulso, ele de repente quer algo e ele faz esse algo, né? Ele tem uma insensibilidade emocional, então nós voltamos, esses são elementos que estão presentes em toda a tríade, e ele tem tendência a comportamentos arriscados e antiéticos. Então, quais seriam as características compartilhadas? Manipulação, insensibilidade emocional, exploração interpessoal e traços que favorecem a comportamentos antiéticos. Vamos ver, né, dentro dessa situação, o que nós vamos poder ver, né, dentro desculpem, de cada um desses elementos. Uma pessoa narcísica é uma pessoa que ela constrói toda a sua vida e o seu comportamento voltado ao desejo de ser admirada, e ela se vê como alguém que deve ser admirado. Por que o termo Narciso? Né? Narciso é uma personagem, né, dos mitos gregos, e o Narciso, né, em determinado momento, ele foi à beira do lago. E quando ele viu a sua imagem refletida no lago, ele se apaixonou de tal forma por ele mesmo que ele não conseguiu sair daquele lugar. E ele ficou ali por todo o tempo, por toda a eternidade. Ele estaria na beirada do lago, admirando a sua inteligência e a sua beleza. Essas pessoas, né, com esse comportamento em que elas são o centro das coisas, e que o mundo deve aplaudi-las constantemente, elas se incomodam muito e se tornam, às vezes, até com comportamentos agressivos e com estratégias para destruir aquele que não vê lindo e maravilhoso. Isso a gente encontra dentro de casa. Tem mãe narcísica, pai narcísico, irmãos narcísicos, nós temos amigos narcísicos, todo esse contexto, né? Eu sou o máximo nesse mundo. Então, o senso de importância deles é elevadíssimo, né? Eles têm uma constante necessidade de ser aplaudidos e admirados. Então, eles fazem movimento o tempo todo para você dizer que ele é importante, o que ele faz, né? E há uma baixa empatia genuína. Eles não conseguem ser empáticos, ver o sentimento do outro, aquilo que repercute no outro, porque o que repercute no outro não é o problema.
O problema para a vida deles é que as pessoas reconheçam que eles são profundamente importantes e especiais. Então, nós temos, quando a gente fala de narcisismo, um espectro. Desde aqueles que são narcísicos e que se apresentam no estilo exuberante e exibicionista, até o narcisista, que é marcado por uma insegurança, por uma sensibilidade e um retraimento. Ele se coloca num lugar de pequeno para ser notado, para que as pessoas cuidem dele o tempo todo, para que as pessoas vejam de uma maneira que parece absurda, mas não é, que ele é o mais importante. Por ser tão inseguro, ele precisa ser tão bem cuidado por todo mundo. E quando essas pessoas elas não recebem essa admiração, esse cuidado, esse aplauso dessas pessoas, eles vão ou descartar essas pessoas da vida de uma vez, ou elas vão minar a vida dessas pessoas para que essas pessoas não sejam reconhecidas e elas continuem no lugar de admiração. Então, eles provocam uma exploração emocional. Então, figuras parentais, pais e mães narcísicos, eles exploram a emoção dos filhos, né? Fazem os filhos se crerem a vida inteira pessoas pequenas que não reconhecem tudo que eles fizeram por eles, mesmo que eles reconheçam e façam, e há constantemente um conflito de relacionamento, porque a partir do momento que a sua necessidade não é atendida, eles vão criar dificuldades nessa situação. A pessoa maquiavélica, ela apresenta uma característica que é chamada de pragmatismo extremo. O pragmatismo extremo, né? O indivíduo só foca em resultados práticos, sem considerar normas morais ou sociais para atingir os seus objetivos. Os outros falam assim, ele é racional, ele é prático. Mas essa racionalidade, essa praticidade no maquiavelismo é extrema. A preocupação dele é entregar a produção da fábrica no dia combinado. Se isso vai adoecer as pessoas, levar a burnout, se isso vai causar uma dívida trabalhista e que vai ter que ser pensado, isso não é o problema dele. O problema dele é fazer com que a produção atenda ao cliente como ele combinou e como ele quer que aconteça. A pessoa maquiavélica, ela também tem como característica uma manipulação calculada. Ele usa estratégias e táticas para influenciar as pessoas, para convencer as pessoas que o que ele está fazendo é certo, que o que ele busca fazer é o adequado, mesmo que não seja, né? E ele faz
tudo isso sempre em benefício próprio. Ele não está preocupado com o mundo lá fora. Ele está preocupado em que ele atenda aquilo que ele quer. Ele tem uma frieza emocional imensa, porque, como nós falamos, eles não são impulsivos. Eles vão construindo as coisas. Então, eles manipulam as pessoas para que as pessoas façam da maneira que eles querem. Então, eles têm muita dificuldade em sentir empatia e eles mantêm um distanciamento afetivo nas relações para que os sentimentos e as relações não perturbem o objetivo que ele tem na vida. Então, para alcançar o que ele quer, ele pode roubar, ele pode convencer as pessoas a destruírem as outras, a fazerem coisas que não deveriam ser feitas, porque o que interessa é esse contexto. Os fins justificam qualquer tipo de meio. Né? E, às vezes, essa situação é bastante complicada. Né? Eles têm crenças de que as pessoas são motivadas por interesses egoístas, que todo mundo é como ele, porque a gente lê o mundo com os nossos olhos. Se eu sou egoísta, eu só penso em mim, no que eu quero, eu vou ver no mundo o que o mundo quer. No mundo o que eu vejo em mim. Então, todo mundo é egoísta, todo mundo quer ter vantagem, ganhar vantagem, e eu não posso me perder desse caminho. Nós estamos vendo aí muita gente chegando, Álvaro Zica, Melo Pena Diogo, Laura Mendes Oliveira, Sabrina Barreto, Margarete Cesarino, sejam bem-vindos, boa noite. Nós estamos falando sobre a tríade sombria da personalidade. Falamos sobre o narcisismo e agora nós estamos falando sobre o maquiavelismo, né? Mostrando, né, o quanto que as características pesadas que elas carregam e o quanto que isto, na verdade, né, leva a nossa vida a, né, ter dificuldades muito grandes de conviver com essas pessoas. O outro, né, elemento dessa tríade é a psicopatia. As características muito marcantes dela é a impulsividade e a ausência de empatia. O psicopata, ele necessariamente, ele não é um narcisista naquele que ele é muito importante, todo mundo tem que bater palma para ele. Não. Quando ele quer, a coisa tem que acontecer, é diferente desse lugar. Ele não é como a pessoa maquiavélica. Ele não monta estratégia há anos para fazer as coisas. Ele, quando acontece, quando ele é incomodado, quando a frustração existe, ele toma atitudes independente do que isso vai resultar para os outros. É muito importante a gente ver e pensar, porque todas essas personalidades, elas manipulam as pessoas. A manipulação
é uma grande marca deles todos. Então, muitas vezes, né, nós vamos ver aí nos quadros, né, de sociopatia, de psicopatia, às vezes o psicopata não é o que mata, mas ele pode fazer isso. Mas ele leva o outro, por impulsividade, por exigência, a fazer coisas por ele. Por ele. Nós acompanhamos há muitos anos atrás uma história que aconteceu aqui em Minas Gerais de um psicopata que ele envolveu um grupo de pessoas, ali tinham pessoas de nível superior da área de saúde, tinham religiosos que tinham a condução de igrejas e outras pessoas. Ele queria, na construção da impulsividade dele, ter determinadas riquezas, e ele convenceu essas pessoas a sequestrar pessoas que poderiam oferecer isso e tomar dinheiro dessas pessoas. E quando eles haviam conseguido os resultados que eles queriam, como ele tinha clareza que aquelas pessoas que foram torturadas, que foram obrigadas e obrigaram a família a dar a eles dinheiro, que eles poderiam denunciá-los. Então, ele convenceu o grupo a matar essas pessoas. Ele mesmo não matou ninguém. Mas, para que não houvesse nenhuma prova, ele obrigou esse grupo a cortar essas pessoas em pedaços pequenos, a colocar em malas e jogar nos lugares mais diversos. Mandou tirar os dentes, tirar as pontas dos dedos que poderiam identificar essas pessoas, né, para que eles não corressem riscos maiores. Mas sempre existem formas de se encontrar isso. Alguém foi pego, esse alguém foi levado a confessar essas coisas, e esse crime virou algo público dentro de Minas Gerais. Então, eles têm um déficit de empatia, né? Eles não se colocam no outro, no lugar do outro, não tem nenhuma essa preocupação. Eles apresentam uma impulsividade, né? A ação são tomadas sem considerar qualquer tipo de consequência. Há uma insensibilidade moral, eles não têm preocupação com ética, né? Se for preciso, eles traem, matam os amigos, os familiares, a mãe, os filhos, para que no que eles querem aconteça, né? Eles violam regras sociais, mesmo que essas regras sociais não sejam crimes. São criaturas que furam a fila, criaturas que fazem determinadas condutas que não são regras da sociedade, porque vou fazer isso porque eu quero. Ah, mas as pessoas, não tem nada a ver com as pessoas, eu quis quebrar essa lixeira aqui, ninguém vai saber que fui eu, e quebro. Por quê? Porque eu não gostei dessa lixeira aqui, porque o cachorro da casa da frente latiu para mim, eu não gostei. Então, para eles aprenderem, eu fiz isso.
E eles, né, têm uma reação afetiva reduzida, eles têm muito pouco afeto e às vezes são inadequadas nas situações aonde que estão acontecendo. Esses indivíduos, né, eles provocam um impacto muito grande na nossa sociedade. Então, eles, na verdade, eles vão provocar alterações dentro do lugar onde eles trabalham. Muitas vezes, eles têm uma aparente vida normal, né? Trabalham, têm família, têm tudo, mas por trás eles carregam esse contexto. Há um estudo muito interessante que foi feito a partir de alguns elementos que a gente trabalha em gestão, vendo quais seriam os impactos que pessoas como estas provocam em ambientes de trabalho. Essas pessoas, os narcísicos, os maquiavélicos, as pessoas que são psicopatas, quando numa empresa, elas também têm pontos fortes, não é só questões fracas para a gente perceber. Essas pessoas geralmente são capazes de darem decisões rápidas e assertivas. Elas têm uma capacidade de negociação em situações difíceis. Algo que às vezes falta em muitos gestores. Mas elas trazem fraquezas para o ambiente, porque elas promovem um ambiente tóxico, como elas não estão preocupadas com os outros, com a relação dos outros. Elas não conseguem fazer uma coesão verdadeira. É aquele indivíduo que trabalha numa equipe, mas não consegue estar na equipe. E elas aumentam os conflitos internos do ambiente de trabalho. Agora, elas podem, né, apresentar para a empresa, e muitas vezes a empresa olha essas coisas, eu fico questionando se os maquiavélicos dos empresários, não estou dizendo que todos os empresários sejam maquiavélicos, utilizam delas porque elas têm vantagens competitivas em negociações complexas e elas têm uma liderança, né, uma capacidade de gestão em cenários de crise. Mas, ao mesmo tempo, elas causam prejuízo porque no clima da organização, né? Porque o comportamento delas e o egoísmo vai ter um impacto negativo nos relacionamentos e, consequentemente, na saúde mental da equipe. Então, uma equipe que tem um narcisista, que tem um indivíduo maquiavélico ou um indivíduo que apresente uma psicopatia, ele vai levar os outros colaboradores a adoecerem. Na esfera pessoal, o que essa tríade produz? Elas produzem relacionamentos abusivos, uma manipulação emocional, uma ruptura frequente dos relacionamentos. Essa manipulação e essa falta de empatia deterioram a confiança das pessoas e dão uma insegurança no suporte social
que as pessoas podem trazer. Então, geralmente, esses indivíduos que têm altos níveis desses traços, eles têm dificuldade de manter laços duradouros e saudáveis. Então, nós vemos aí, uma coisa que a gente vê muitos parentes narcísicos, eles acabam sozinhos, sendo isolados, e eles se acham tão importantes que eles não acham que é o mundo, que não é eles que provocaram o isolamento. São as pessoas que têm inveja da capacidade, da inteligência, de tudo que eles fazem na vida. Do ponto de vista do desenvolvimento social, essa tríade, ela forma padrões sociais disfuncionais, promove desconfiança e geram conflitos em grupos sociais maiores. Então, isso é uma característica muito comum. Os padrões de relacionamentos deles são disfuncionais, ou seja, causam um adoecimento, seja individual, do grupo ou da instituição. A presença deles causa desconfiança nas pessoas, e as pessoas passam a viver inseguras, e elas são bélicas. Elas adoram conflito, no sentido de que, provocando esses conflitos, elas manipulam mais facilmente as pessoas. Porque nas crises, as pessoas se tornam tão frágeis que elas são mais facilmente manipuladas. Na sociedade, essa proliferação desses traços, elas minam as estruturas das cooperativas, as estruturas cooperativas, a cooperação dos indivíduos, e isso influi e compromete o desenvolvimento coletivo. As pesquisas indicam que a presença e a prevalência elevada desses traços numa pessoa, numa sociedade ou numa comunidade, leva a índices maiores de violência, de corrupção e fragmentação social. E isso aí a gente tem que pensar, porque nós somos um país que, infelizmente, temos um alto índice de violência, um dos maiores índices de corrupção do mundo, e que as criaturas que têm esses padrões, elas fragmentam o grupo, a população, para que a população fique mais fraca. Então, há um estímulo de ver classes das pessoas e levar a ver que essas classes se confrontam com outras, e aí eu não convivo bem com todo esse processo. E, infelizmente, essa manipulação social da estrutura política e social do nosso país é uma realidade. Então, nós vamos vendo, que essas pessoas, elas são, na verdade, situações que resultam, por exemplo, no que a gente convive hoje. São pessoas narcísicas, maquiavélicas, são verdadeiras psicopatas às vezes, que estão direcionando esses conflitos na Terra como um todo,
pelos seus interesses próprios, para se sustentarem no poder, para serem aplaudidos, elogiados, né? Para alcançarem os objetivos que eles querem sem se preocupar com o que aquilo vai fazer. Os comportamentos digitais nocivos, né? O cyberbullying, as fake news, existem pesquisas recentes que associam isso a essa tríade sombria, né? Estudos longitudinais mostram que esses padrões variam por idade, né? Esses comportamentos, eles estão mais presentes em algumas criaturas em alguns momentos da idade, mas há variações significativas da expressão dessa tríade em adolescentes e jovens. Porque é a partir daí que essas manifestações acontecem. E hoje as neurociências estudam e buscam entender os correlatos biológicos que distinguem cada componente dessa tríade para a gente entender melhor. É claro que a gente precisa fazer um caminho de maior perspectiva. E quais são as possibilidades de tratamento? Primeiro, isso não se trata com remédio. Esses quadros, eles estão envolvidos com a questão da personalidade, né? São transtornos de personalidade. E os transtornos de personalidades, eles são tratados principalmente com psicoterapia. E a escola mais estudada, que tem mais pesquisas, e por isso ela é vista como maior resultado, são as terapias cognitivo-comportamentais. E as terapias no campo da TCC, que é a terapia comportamental cognitiva, ou cognitiva comportamental, me desculpe, ela foca na modificação de padrões de pensamento e comportamentos e busca promover uma maior autorregulação e uma melhor adaptação social. Qual que é o grande problema? Primeiro grande problema é que a maioria dessas pessoas não se aceitam doentes. Elas são o máximo e elas não precisam de ajuda. O mundo é que precisa da ajuda delas. Então, raramente elas vão fazer terapia. E quando começam a fazer terapia e que a terapia incomoda, elas param de fazer a terapia, né? E conforme for esse incômodo, elas ainda vão tentar destruir o profissional que denunciou, que disse alguma coisa que não interessava a elas nesse jeito. O que a gente acredita ser mais efetivo, mas não tão efetivo quanto a gente queria, são abordagens integradas, que combinam um trabalho multidisciplinar, com diferentes técnicas, incluindo conscientização, regulação emocional, para aumentar o engajamento e melhorar a eficácia. Um profissional que trabalha sozinho nesse contexto, dificilmente ele vai conseguir as coisas e muito poucas vezes essas pessoas aceitam esse tipo de situação. Há uma proposta, e a gente sabe que isso é algo que ajuda,
que são os treinamentos em empatia. Mas se elas não têm essa visão, né, se elas não passarem por uma primeira fase, se abrirem, elas não vão conseguir desenvolver habilidades de compreensão. Essas respostas que o outro tem emocional não vão ser identificadas. Quando isso acontece, há uma redução do comportamento manipulativo e, às vezes, do comportamento antissocial. Muitas vezes, essas pessoas, elas só modificam alguma coisa quando surge na vida delas um grande amor. Alguém que, ao contrário de tudo que elas viveram, se torna o elemento do amor da vida delas. E principalmente quando esse elemento que ama, ele causa uma comoção interna dele, que cobra dele uma mudança na estrutura social como ele convive. Para que todo esse trabalho possa acontecer, essas pessoas têm que sentir-se seguras para se abrirem dentro desse processo. A Margarete está colocando aqui que o amor dá jeito para muita coisa. Eu acho que o amor dá jeito para tudo, né? E acho que o mundo está vivendo essa problemática toda fruto do narcisismo, maquiavelismo, da psicopatia de tanta gente, porque a gente não está sabendo expressar o amor. Eu falo que falta autoridade moral na Terra nesse momento. Nós não temos criaturas com um amor intenso que sejam capazes de mudar a vida e a história como o amor de Jesus mudou a história da humanidade. Então, todo esse processo, né, são possibilidades de tratamento. E remédio? Remédio pode servir se a pessoa tem um processo de depressão, se ela está numa condição de compulsão, de agressividade muito grande, para serem contidas, não para tratar da psicopatia, do maquiavelismo e do narcisismo. Então, isso tudo é bastante complicado. Eram essas as nossas falas. Se você conseguiu nos acompanhar até o final, parabéns, né? Porque as pessoas hoje não conseguem fazer isso. Não conseguem ver vídeos de mais de 3 minutos, não conseguem ler mais de um parágrafo, não conseguem fazer isso tudo. Nós precisamos retomar isso. Eu vou falar em breve sobre foco, sobre comprometimento, sobre o que provoca muitas vezes essa desatenção, essa perda de foco, essa inquietação mental que as pessoas têm, né, que é a questão muito. A Rieter até colocou em Freud e disse: quem ama não adoece. Eu também acho que não. Mas quem teve até o final, né, se você chegou mais ao final e não pôde vir, essa live não fica no Instagram, mas a equipe está gravando, ela vai editar e ela vai estar no nosso canal do YouTube. Se você está aqui até agora e gostou, conheça o nosso canal. No canal Dr. Roberto Lúcio, eu tenho mais de 300 vídeos falando sobre saúde mental e espiritualidade, através de lives, de entrevistas com outras pessoas,
bastante interessantes, né? Pessoas que vocês acompanham, o psicólogo Rossandro Klinge, o doutor Andrei Moreira, a professora Lúcia Helena Galvão, o professor Alexander Moreira, que é uma das maiores autoridades aí em saúde mental e espiritualidade do mundo. Nós temos especialistas que vêm falar da sua área, né? O meu filho, que trabalha com educação física, veio falar para a gente do uso dos exercícios físicos para tratar ansiedade, depressão. Nós temos várias entrevistas, nós temos entrevistas nossas, temos workshops, aulas que nós demos em cursos, mais de 300 vídeos à disposição de vocês. Né? Se inscrevam. E se você já se inscreveu, marque o sininho, porque todas as semanas nós temos uma notificação. No sábado passado, a equipe colocou lá e notificou a quem estava lá o sininho que a palestra nossa sobre se a doença da alma, como tratá-la, está lá presente. Todas as terças-feiras nós estamos aqui, né, falando sobre algum tema. A Rita perguntou como é que é o tratamento espiritual das pessoas com transtorno. Eu não entendi o que de personalidade, Rita. Olha, o que a gente vê é que essas pessoas, elas precisam encontrar um referencial de autoridade que não vão confrontá-las, mas que o comportamento delas vão mexer com elas e modificarem, né? Quando fala de tratamento espiritual para a personalidade, eu falo que o máximo que a gente consegue, às vezes, fazer na nossa província é orar por eles, né? E pelas pessoas que são vítimas dessas situações. E eu falo que tudo passa. E os perversos da sociedade na história sempre passaram. Então, eles não são eternos, né? E as pessoas é que precisam aprender a identificar isso. E nós mesmos, a gente tem traços desses, muitas vezes a gente não é isso, mas a gente tem traços maquiavélicos, às vezes somos um tanto narcisistas, né? Às vezes somos tendenciosos a desrespeitar as regras para conseguir as coisas que nós queremos, e a gente precisa repensar nisso. Na próxima terça-feira, às 20 horas, nós temos mais alguma novidade no canal. Não percam essa oportunidade conosco, né? Para a gente é uma honra tê-los conosco. Para quem ficou até agora, um bom sono, um bom descanso, boa noite. Para quem está assistindo o nosso vídeo, um bom dia, boa tarde, e que possam ficar sempre atentos, porque nós sempre estamos falando sobre um tema em saúde mental e espiritualidade.